galerinha do 7º ano. Vejam só, vamos estar juntinhos, né, com a disciplina agora de Sociedade e Cultura. Para quem não me conhece, meu nome é Isana. Eu também sou professora de Geografia, né, e agora eu vou dar aula para vocês de Sociedade e Cultura. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, viu? Rapidão. Então, vejam só, né? Nós já se conhecemos, né? Eu já dou aula de geografia. E daí, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isana, sou professora hoje de Sociedade e Cultura. Então, vamos lá para nossa primeira aula de Sociedade e Cultura, certo? Espero que vocês gostem. E se não gostarem, falem comigo, mandem mensagem. Eu estou à disposição de vocês. Então, hoje, nossa aula, vamos falar sobre cultura. O que é cultura? Qual é esse conceito de cultura? Então, cultura é a vida total de um povo, herança social que o indivíduo adquire de seu grupo, ou pode ser considerada parte de um ambiente que o próprio homem criou. Então, Malinowski ensina que a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados. Se a gente perceber, a cultura é o que envolve o nosso grupo, né? São heranças sociais, né? A vida de um povo, heranças sociais que nós adquirimos no decorrer da vida, seja na família, seja no grupo do trabalho, seja no grupo da escola. Então, é um ambiente, né, que o próprio homem criou. Vamos lá. Então, cultura, né? Então, como Malinowski ensina que a cultura é bens, processos técnicos, ideias, hábitos, valores herdados. Aqui nós temos bens, Catedral de Brasília, ideias, Fábrica Brasileira de Ideias, aqui, né, são ideias de móveis, né, de renovação. Artefatos, aqui artesanato, cerâmicas indígenas, processos técnicos do agronegócio, né, o agronegócio brasileiro, a produção, a exportação, toda a modernização. Hábitos, nós temos hábitos alimentares, vários hábitos alimentares. Então, os hábitos alimentares também fazem parte da nossa cultura. Valores. Então, nossos valores. Então, por exemplo, esse cartaz diz assim, quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, nós temos valores que quem bater nas mulheres é errado, né? Que é crime. Então, machuca, aqui é uma charge, um comentário, que machuca o quê? A família inteira. Então, cada família tem seus valores, os valores que adquirimos no passar, né, do tempo, no decorrer da vida. E aqui nós temos a aquisição e a perpetuação da cultura. É um processo social e não biológico, resultante da aprendizagem. Nós temos a educação assistemática, que é aquela que vem da família, e a educação sistemática, que é a que vem da escola. A que é da família, né, são os processos, são as regras, são as normas de convivência que nós adquirimos na nossa família, né? Vários e vários aprendizados. E na escola, nós aprendemos o quê? O sistemático, né? A questão conteúdo, aprendemos também regras de convivência, aprendemos diversas normas na escola e também aprendemos a vida no dia a dia, do conteúdo, né? Então, vamos lá. Cultura material e não material. Observem aqui. Cultura material consiste em todos os objetos tangíveis que fazem parte da cultura de um povo. Por exemplo, utensílios, vestimentas, construções. Então, cultura material. Aí observe a baiana, né? A vestimenta da baiana. Quando nós observamos uma mulher vestida com a roupa da baiana no nosso dia a dia, se você sai na rua e perceber uma moça, uma senhora usando uma roupa assim, você logo vai identificar o quê? Ela deve ser baiana. Então, a questão cultural
Na nossa cabeça já vai assim, pim, é baiana. Pizza, né, é uma cultura material. Então, nós lembramos, a pizza tem várias questões históricas, né, dos países que têm a base mesmo de comer muita massa, então, estátuas. Por exemplo, a igreja. Igreja é uma cultura material. É aquilo que lembramos, esse objeto tangível da cultura de um povo. Cultura não material abrange aspectos intangíveis da sociedade, como crenças, costumes e artes, difundida através de gerações. Então, por exemplo, essa dança é uma cultura não material, mas nós sabemos que faz, né, parte da sociedade. Então, quando vocês observam essa imagem aí, é o frevo de Olinda. Logo, logo a gente consegue identificar, né? Então, são costumes, artes. A capoeira, a dança da capoeira também, uma pintura é uma arte, é cultura não material. Elementos da cultura, vocês vão ver agora. Os elementos da cultura. Então, traços culturais são os menores elementos que permitem a descrição da cultura. Então, observem aí essa imagem, né? Uma foto muito linda. E aí a gente observa o quê? Aí vocês podem me perguntar, aqui é um quê? Uma descrição da cultura. É um elemento menor, né? Mas vocês observam que eles estão o quê? Dançando, apresentando, né, uma arte aí. Complexo cultural. Consiste no conjunto de traços culturais associados, formando um todo funcional. Por exemplo, o carnaval. O carnaval, quando vocês observam logo essa máscara, só a máscara, não precisa ter ninguém mais. Não precisa ter uma pessoa vestida, pintada, não. Só a máscara, vocês logo identificam o quê? Que vem o carnaval. Que na nossa cabecinha é esse complexo. Porque o carnaval não é só a máscara, é um conjunto. Né? Tem os blocos carnavalescos, tem as apresentações artísticas, tem as bandas, né? Então é um complexo, é um conjunto de traços culturais. Padrão cultural é um comportamento generalizado e regularizado. Ele estabelece o que é e o que não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencentes a determinado grupo. Então, por exemplo, um padrão cultural. Então, você tem aquele padrão cultural, uma pessoa chega com um padrão cultural diferente do seu. E aí você já olha assim, ixi, que é? Por quê? Ela faz assim. Um exemplo, nós comemos com os talheres. Nós comemos com os talheres. Mas tem pessoas de outros países que comem com a mão, né? Não usa talher. Então, mas nosso comportamento, como ele já está regulado, então, na nossa cabeça, nós aceitamos que a nossa conduta é a certa, de comer com talheres. Então, quando a gente observa alguém comendo diferente da gente, aí você diz assim, essa pessoa não pertence ao meu grupo, do meu padrão cultural, porque eu sou acostumada a comer com os talheres. Deus o livre de eu comer com... Mas tem pessoas que comem. Entenderam essa questão de padrão cultural? Todo mundo tem seu padrão cultural. Independente. Então, nós vamos aceitar. Sim ou não. Tem pessoas que às vezes não aceitam, mas respeita. Mas nós devemos respeitar. Certo? Então, respeitando a conduta do outro, né? Se ele quer comer ali, pegando aquele alimento com a mão, sem talher, vamos respeitar. É o padrão cultural dele. Ele foi criado nessa ideia. Área cultural refere-se a um território relativamente pequeno em relação ao da sociedade global, onde os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento e possuem traços e complexos culturais semelhantes. Então, uma área cultural, um exemplo na escola. Né? Nós temos, né, nós compartilhamos com padrões de comportamentos parecidos, ou os mesmos ou parecidos.
né? Então, geralmente na escola a gente tem toda essa questão relativa, né, desses padrões culturais. Geralmente as pessoas possuem os mesmos traços e, né, os complementos culturais são semelhantes. Então, na escola nós identificamos. Na nossa família também, geralmente, nós compartilhamos dos mesmos padrões de comportamento. Às vezes tem um ou outro que não tem o mesmo padrão, mas é respeitado por todos. Subcultura é considerada como um meio peculiar de vida de um grupo menor dentro da sociedade. Não está necessariamente ligado ao espaço geográfico. Então, observe, subcultura, por exemplo, aí um exemplo. Pessoal que anda de skate. É todo mundo que gosta de andar de skate? Não. Geralmente tem os grupinhos que gostam de andar de skate. Certo? Então, é um grupo menor dentro da sociedade. E não é todo mundo que gosta. Às vezes você pode até gostar de andar de skate, mas você não tem aquela habilidade, né, de andar de skate. Então, é um grupo menor dentro da sociedade. E aqui alguns exemplos. Por exemplo, pessoal do esporte. Então, é todo mundo que vai fazer, um exemplo, natação, que vai correr atrás, né, desse esporte. É todo mundo? Não. É um grupo menor dentro da sociedade. Esses são alguns exemplos. O contato entre as culturas. Então, aculturação. Processo pelo qual duas ou mais culturas diferentes, entrando em contato constante, originam mudanças importantes em uma delas ou em ambas. Então, esse processo de pessoas com culturas diferentes, né, duas ou mais culturas diferentes, quando elas entram em contato, quando elas ficam muito tempo convivendo, acabam, né, tendo mudanças, sejam em uma, seja em outra. Geralmente você vai adquirindo um pouquinho da cultura do outro, né, e você vai anexando a sua. Então, esse é o processo de aculturação. E marginalidade cultural, aquelas que não conseguem se integrar completamente em nenhuma das culturas que os rodeiam, ficam à margem da sociedade. Então, tem pessoas que não querem, não conseguem se integrar, né? Não se identificam com as culturas, com as ideias de determinadas culturas, não se identificam e acabam ficando excluídas, à margem da sociedade. Então, elas não conseguem se identificar nem com um nem com outro tipo de cultura. E contracultura, olha que interessante, contracultura. Então, contracultura são pessoas que contestam certos valores culturais vigentes, opondo-se radicalmente a eles. Esse movimento é contracultura. Então, são pessoas que não aceitam, que contestam aqueles valores culturais, que não acreditam que nada, isso é besteira, porque você é assim, porque você está procurando isso e tal e tal. São pessoas contra a cultura. Mas nós devemos ser a favor da cultura, certo? Então, nossa aula de Sociedade e Cultura vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar juntinhos, virtualmente, um tempinho aí bom, certo? Então, se cuidem, fiquem em casa, né? Se precisar sair de casa, que use máscara. Responda a atividade no link do vídeo, certo? E coloque o nome de vocês e a escola que vocês estudam. Não esqueçam, certo? O nome de vocês, a escola que vocês estudam e responder a atividade na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Até a próxima aula! Fique em casa!